Perder faz parte do processo de aprender. Eu já perdi muito dinheiro investindo. Não sei se eu conto aqui, eu já contei lá dentro da Start Grana numa aula, mas fica entre nós. Eu já perdi bastante dinheiro investindo. Quando eu comecei a estudar investimentos para me tornar um educador financeiro, eu testei todas as técnicas possíveis, tudo que havia dentro do mercado, fiz opções, fiz day trade, até jogo de apostas eu fiz para eu ter conhecimento para eu poder passar para vocês. E eu perdi dinheiro em quase todos esses tipos de investimentos. E isso faz parte, isso não me fez desistir. Isso acontece. Então eu vou falar sobre alguns pontos. E aí eu queria trazer uma ideia central aqui, de explicar que perder faz parte do aprendizado. E aí vai depender muito do ponto de vista que você tem, porque tem gente que perde e não aprende, perde e fica se lamentando. Eu acho que o ponto principal que eu quero trazer aqui nesse vídeo é explicar exatamente isso, que perder faz parte do processo de crescimento. Se eu tivesse parado a primeira vez que eu perdi, eu não estaria hoje aqui. Por que eu decidi gravar esse título e da onde que surgiu esse vídeo? Eu tô para tirar férias e aí 2 semanas atrás eu decidi fazer um mix de vídeos, um mix de gravações. E dentro desse mix de gravações que eu fiz, a ideia era ter alguns vídeos já editados para que eu viajasse de uma forma tranquila com todos os vídeos programados para o canal. E eu fui mudar, não sei se vocês já perceberam que alguns vídeos eu tô com uma base aqui no microfone e outros eu faço na mão. Quando eu fui desencaixar o microfone aqui, eu tirei o cabo, coloquei o cabo novamente e comecei a gravar. E eu fiz 6 gravações nesse dia. 4 ficaram sem áudio. E aí eu poderia ter me desesperado, ter xingado, ter me revoltado e ter parado de gravar. Como eu tô num processo que eu sei que perder faz parte, óbvio que eu fiquei brabo, mas assim, eu ri da situação, esperei passar uma semana e voltei a gravar. O que eu tiro de lição desse episódio? O que você pode tirar de lição desse episódio e que vai te servir para os investimentos? O primeiro passo é que eu tenho que fazer um checklist antes de começar a gravar. Mesmo fazendo, às vezes escapo, porque eu tenho que arrumar a iluminação, eu tenho que arrumar a câmera, eu tenho que arrumar tripé, eu tenho que ligar o programa, eu tenho que fazer a transição de tela, eu tenho que arrumar o Stream Deck, que eu faço a transição. Não consigo mostrar aqui, mas eu faço a transição de tela para ficar mais rápido, para não utilizar na edição depois. E eu acabei esquecendo do principal, que é o microfone. Mesmo tendo olhado, mesmo verificando aqui se ele está gravado, ali no computador ele não estava e eu acabei me perdendo e fiz 4 vídeos, ou seja, eu iniciei 4 vídeos me descuidando. Então era um processo que eu deveria a cada início de vídeo verificar. Eu não fiz. Por quê? Porque nós entramos no automatismo. Isso é muito comum acontecer. Quando você começa a investir e você começa a ganhar e você começa a ver que dá certo, você vai entrar nesse automatismo. Isso é natural acontecer. É um ganho energético, é uma economia energética que nosso cérebro tende a fazer para a gente não ficar cuidando de tarefas simples. Então você está acostumado a fazer aquela tarefa, você só fica repetindo ela. O investimento, ele exige um investimento ativo, a não ser que dentro da sua estratégia você busque por investimentos passivos, ou seja, através de fundos e ETFs, mas mesmo assim você vai precisar buscar qual ETF investir, mas depois que você buscou, você montou a tua carteira e ela está de uma forma passiva, sua decisão vai ser só a quantidade que você vai aportar. Então você sempre vai precisar estar atento ao que está fazendo. E eu, por algumas vezes, dentro dos investimentos, eu estive desatento. Eu já caí em scam de cripto, mesmo trabalhando com isso, mesmo alertando sobre isso, mesmo tendo start alerta, que eu falo sobre, eu desvendo, já derrubei alguns projetos de pirâmide financeira que rodaram aqui no Brasil. Eu caí. E eu perdi um valor significativo. Por quê? Porque isso faz parte do processo de aprendizado. O que a gente tem que fazer quando a gente perde? A gente tem que tomar cuidado para que das próximas vezes não ocorra. O que eu tenho que fazer para não começar a gravar sem ter o microfone? Eu tenho que ter um checklist e antes de gravar eu vou verificar esse checklist, se todas as informações, tudo que eu tenho ali no papel eu consigo fazer. Então vai evitar que eu erre na gravação. Ou não mudar o meu setup enquanto eu tô gravando. Aquele dia eu tirei de um setup, eu mudei para o setup no meio das gravações e aí eu me perdi. Então você tem que começar a fazer isso dentro de investimentos. Outra questão que é bastante importante você ter em mente nos investimentos, e muita gente acaba errando nisso e aí o teu emocional vai ficar bastante desgastado, é por ter deixado de perder. As pessoas confundem perder com deixar de perder. Vou exemplificar. Você tem R$1.000 e o seu investimento caiu 20%. Você tem
R$ 800. Você perdeu o dinheiro? Ainda não, porque o ativo pode vir a recuperar. Você vendeu, você perdeu R$ 200, ok? Você deixar de ganhar é o seguinte: você tinha R$ 1.000 investido, ganhou R$ 200, vendeu a 1.200. Colocou teu dinheiro no bolso, R$ 200 de lucro. O seu investimento, depois você continuou acompanhando ele e ele iria te dar R$ 2.000 caso você não tivesse vencido. Você deixou de ganhar R$ 800. Não quer dizer que você perdeu. Sei que a gente acaba interpretando isso como se fosse uma perda, uma derrota, uma lamentação, mas você não perdeu. Então você tem que dar importância ao valor que você ganhou. E aí existe duas formas de você aprender com a perda. Uma delas é você aprender na força, aprender no bolso, aprender, né, se ferrando ali, tomando na cabeça. Você vai pegar teu dinheiro, vai investir, vai perder, vai pegar teu dinheiro, vai investir, vai perder. Isso faz parte do processo para que você aprenda. Eu, quando fiz day trade, eu ganhei muito dinheiro, mas eu perdi proporcionalmente. Se colocar numa balança, eu saí no lucro, ganhei muito mais, mas eu tive dias que eu perdi um valor considerável de dinheiro. E eu fui entendendo no meio desse processo, principalmente a parte comportamental, foi aí que eu comecei a estudar o que acontecia, por que pessoas não se expunham tanto, por que pessoas que tinham um conhecimento técnico muito grande, muito maior do que eu no day trade, elas se expunham num valor muito baixo, porque não somente o tanto que você ganha, mas é o tanto que você perde que você deve evitar. Então, elas já tinham um processo entre ganho e perda muito bem definido ao longo do tempo, que isso torna o investimento dessa pessoa muito mais seguro. Diferente de quem está iniciando. Quem está iniciando, ele vai com muito mais afinco, muito mais paixão ao negócio, ou mesmo desconhecimento, sem saber o que está fazendo, sem saber que está fazendo errado, e acaba tendo perdas muito grandes. Tem pessoas que aprendem e tem pessoas que, né, vão continuar errando, vão continuar gananciosas. Qual que é o passo que você tem que fazer para evitar perder, ou se você está num processo de início, ainda não chegou nesse ponto de lamentação, nesse ponto de praticamente desistir e falar, investimento não é para mim, a bolsa de valores só me deu prejuízo, ela é um cassino, que é que a gente ouve bastante gente falando. Para você não chegar nesse ponto, o que você precisa ter? Você precisa ter ou um mentor, uma pessoa que vai te ajudar nos investimentos. E aí eu tô falando ou uma pessoa profissional que você paga para fazer isso, que você contrate alguém para fazer isso, ou uma pessoa que você confia que já investe no mercado financeiro. Porém, aqui a gente tem que ter uma reticências muito grande, porque a probabilidade de você conhecer um parente, um primo, um amigo, um tio, alguém que invista, mas que vá para o lado não errado dos investimentos, mas para um lado ilícito dos investimentos, então buscando o jogo do tigrinho, casa de aposta, aposta esportiva, opções binárias, enfim, todos esses tipos de investimentos que são extremamente voláteis, alguns deles, ou a maioria, que depende exclusivamente da sorte, não é um ativo que você está avaliando, não tem nenhuma análise fundamental, tem apenas um botão que você clica, ele sobe e desce. Se você pedir ajuda e querer aprender através dessa pessoa, você vai aprender de uma forma errada e ao longo do tempo você vai perder, porque essa pessoa também perde, mas ela não conta para você, porque ela nem sabe fazer as contas de quanto perde, o que é bastante comum acontecer no mercado financeiro. E o outro meio de você conseguir adquirir conhecimento, além da experiência, é através do estudo. Então você vai desenvolver uma base de estudo em livros, uma base de estudo dentro de canais do YouTube, uma base de estudo através de curso, através de apostilas pagas, através de blogs com informação, mas você vai depender muito ainda de fazer uma boa peneira, uma boa seleção para você não cair em golpes, não cair em matérias patrocinadas ou não cair num bom educador financeiro que vai te ajudar a investir. Obviamente eu tô falando tudo isso para falar da Start Grana, para vender o produto da Start Grana, mas mesmo que você não queira assinar a Start Grana, precisa estar atento a isso, tá? 90% aí, digamos, do mercado financeiro é de malandros, principalmente se você busca em redes sociais conhecimento, ok? E o processo de aprendizado, ele necessita de tempo. Você não consegue ter um aprendizado com curto tempo. Você consegue, mesmo que você tenha um auxílio, no caso da Start Grana, com aulas live, a comunidade, mesmo assim você não consegue reduzir esse tempo, porque algumas coisas
vai depender muito mais de uma resposta sua, uma resposta fisiológica sua, comportamental sua, do que um conhecimento. E isso vai depender de experiência. E aí, quem já tem experiência, e é por isso que eu tô trazendo esse assunto aqui, e agora vai fazer sentido tudo isso, porque é comum quem tá no início, na primeira perda que tem, querer desistir. Meu primeiro investimento, a primeira ação que eu comprei foi MRVE3 e eu perdi R$ 300 nela. Eu quis desistir, eu pensei em desistir do mercado financeiro. Eu falei, não, eu preciso aprender, porque se eu não aprender, eu vou continuar perdendo, vou continuar tomando. Durante a minha caminhada no mercado financeiro, eu já perdi bastante. Mas eu perdi por quê? Porque eu precisava do processo de conhecimento. Eu precisava saber como fazer as coisas. Eu tinha que sair da teoria e ir para a prática. Eu não parei a primeira vez, eu não parei a segunda, eu não parei a terceira. Eu continuei no processo de aprendizagem. Se você parar a primeira vez que você perder, ou parar a partir do momento que você tiver uma perda grande, você vai estar desistindo e deixando de colher os frutos, os benefícios que o investimento te traz. Foi por isso que eu disse, se você for para o caminho certo, você vai colher bons frutos. Agora, se for para o caminho errado, aí você vai, além de não aprender com suas perdas, você vai continuar perdendo e tentando, através de ilusão, conseguir resgatar o teu dinheiro. E não é dessa forma que deve ser feita. E para que isso aconteça, se você tiver interesse, você pode até assinar a Start Grana. A gente tem um plano mensal que você assina, fica um mês e para de pagar se não for interessante. Ou a gente tem 7 dias para fazer o estorno do dinheiro caso você não goste, ou caso você não entenda ou não tenha tempo para aprender nos investimentos. O que você não pode fazer é desistir, seja nos investimentos, seja num estudo, seja numa atividade nova. Imagina se o Michael Phelps, o Anderson Silva ou qualquer outro esportista tivesse desistido na primeira tentativa, ou mesmo um candidato na primeira eleição ele tivesse desistido, ou uma pessoa desistisse na primeira vez que tentou a OAB e não passou. Então, você perder faz parte do processo, fracassar faz parte do processo. O que a gente tem que fazer é arrumar maneiras de perder menos ou evitar perder. E aí, com o tempo, a gente vai aumentando esse processo de ganhos. O ganho sempre tem que ser maior do que as perdas. O objetivo financeiro, basicamente, é esse: é você compensar entre perdas e ganhos. A tua balança de ganhos tem que ficar maior do que a balança de perdas. E isso, ao longo do tempo, vai te dar um bom retorno e você vai ter lucro no mercado financeiro. Ok? Muito obrigado por estar aqui comigo nesse vídeo. Se você gostou, deixa o like, deixa seu comentário e não deixe de conhecer a Start Grana clicando no link que está aqui embaixo na descrição do vídeo. Valeu, até a próxima, tchau! Inclusive, eu vi aqui minha caneca agora, eu lembrei. Essa caneca aqui, ó, ela tá quebrada. Tá? Ela é uma Le Creuset. Uma caneca, ela custa acho que uns 150, R$ 180. E o dia eu tava lavando a louça, escapou da minha mão. Aí eu fiquei com tanta raiva de ter quebrado a caneca, que eu peguei ela na mão, eu levantei pra tacar ela no chão, de raiva. E aí eu me segurei, me controlei. E aí, lógico, me lamentei e tal. Daí eu fui pesquisar o que fazer. Acabei conseguindo colar essa caneca. Ela ficou com essa marca aqui em 2 pontos. Ela tem uma marca de quebrado. E aí, essa atitude ou esse exemplo que pode parecer pequeno, mas se a gente for juntando com várias outras tarefas que acontecem ao longo da nossa vida, ao longo do dia a dia, a gente tem que entender que perder faz parte do processo, porque nós não controlamos como as coisas acontecem, nós controlamos como reagimos às coisas. Então a forma que você reage, ela é muito melhor do que como acontece. Quem controla, para quem acredita em Deus, Deus controla o mundo. Nós só aceitamos o que acontece. Nós aceitarmos que as coisas aconteceram, que você perdeu, vai te levar sempre muito mais distante, porque você reagir de uma forma mais tranquila, mais leve, vai tirar o rancor que você tem e vai te deixar cada vez com mais força para você continuar seguindo, porque faz parte. Você pode estar lavando a louça, escorregada a tua mão. Eu não posso ficar me lamentando por algo que simplesmente ocorreu. E aí nos investimentos, ou seja, na nossa vida, as coisas vão acontecer. Coisas ruins acontecem diariamente. O que muda é a forma que a gente vê, a forma que a gente interpreta, a forma que a gente aceita. Quanto melhor for a nossa aceitação, e aí eu não tô falando de você aceitar coisas que estão acontecendo, mas é entender que aquilo aconteceu e aí você tem que lidar com isso.
Já aconteceu, é passado, então esquece que isso já aconteceu. Evita que aconteça novamente. Ok? Agora fui, até a próxima. Valeu, tchau.